Luís Fazenda está comigo no estúdio em Lisboa para este Frente a Frente. Olá, Luís, muito boa noite. Olá, vamos esperar mais um noite. pouco que o Dr. Marco António Costa chegue aos nossos estúdios do Porto. Começo por lhe perguntar que nota prévia escolheu para esta sexta-feira, 13. Eu gostaria imenso de destacar a greve geral da administração pública, dos trabalhadores e das trabalhadoras da função pública. É certo que muitos cidadãos sofreram incómodos, mas devem perceber que há uma causa maior, que há uma luta importante que está a ser feita no nosso país. E a enorme adesão a esta greve, foram milhares e milhares de trabalhadores, é para esses trabalhadores que nós hoje devemos dizer que a coragem que eles têm é importante, o testemunho que eles estão a dar é muito importante, o sacrifício que estão a fazer, porque um dia de salário custa muito aos trabalhadores da administração pública, particularmente àqueles que têm salários muito baixos, mas eles estão realmente a lutar para não andarmos para trás, para não perdermos o horário das 35 horas e ficarmos para as 40 horas, para não perdermos uma carreira na administração pública, que está congelada há muitos anos, para não continuar uma sucessão de cortes salariais e de outras circunstâncias, quer ligadas ao próprio salário base, quer ligadas aos suplementos, para não se incentivar a precariedade na administração pública. E, portanto, eu devo destacar esse ato de coragem, de luta e, ao mesmo tempo, ficar perplexo e condenar, eu devo condenar mesmo isto, o Governo, pela voz do Sr. Ministro da Economia, vir dizer que não deu por nada. Não é, enfim, um episódio político de tentar desvalorizar a greve dos trabalhadores da administração pública. É mais do que isso. Pires de Lima desprezou um ato de milhares e de milhares de portugueses no dia de hoje. Ao dizer que não deu por nada, que não sabia de nada, não sentiu a greve, bem, não está junto daquilo que é a normal convivência da sociedade portuguesa, porque hoje bem se sentiu que milhares e milhares de serviços públicos estiveram encerrados, milhares e milhares de instalações, e que isso é um grito que vem de um grupo profissional, mas em nome de nós todos, e que merece um enorme respeito. Este governo acabou, aliás, com uma coisa que foi sempre tradicional em dias de greves, que era o confronto dos números com os dos sindicatos. Portanto, agora sabemos apenas as estimativas do sindicato, que falam entre 80% e 100%. Mas sobre esta greve, Luís Fazenda, deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Uma greve marcada à sexta-feira é uma greve que perde um pouco a razão ou não? Não, a greve à sexta ou à segunda, ou à quarta ou à terça, acha que é a mesma coisa? Implica a perda salarial. E, portanto, é disso que se trata. Enfim, em muitos serviços é até fator de valorização da programação semanal. Mas o dia é indiferente. Achar que alguns trabalhadores, enfim, achariam interessante essa situação porque poderia eventualmente proporcionar uma ponte, eu creio que não tem nada a ver com a realidade hoje. Porque muitos estão em dificílima situação. E a perda de um dia, qualquer que seja o dia da semana, é notoriamente muito grave para a folha salarial de qualquer trabalhador ou de qualquer trabalhador. Portanto, eu não iria muito por aí. Além do mais, as últimas greves gerais, como sabe, não se fizeram nem no princípio nem no último dia da semana útil de trabalho. E elas deram lições muito significativas daquilo que é a predisposição dos trabalhadores, quando estão convictos das suas lutas, das causas e até da dignificação da sua posição cívica e social no país. Essa declaração do Ministro Pires de Lima resume aquilo que será o efeito prático da greve em termos negociais? Não sei, esperamos uma atitude política da parte do Governo e tudo isto tem a ver com a Ministra das Finanças. O Ministro da Economia foi andando na frente e a dizer que, enfim, isto não valeu nada. Mas foi uma atitude de desprezo para com milhares e milhares e milhares de portugueses no dia de hoje. Uma atitude de absoluto desprezo. E, portanto, este pessoal político, onde se encontra o Ministro Pires de Lima, já não está por aqui. Nem está realmente a responder, porque poderia ter uma posição divergente, contrária àquela que os sindicatos manifestaram. Agora, o desprezo que ele
ofereceu a esta greve, a este ato cívico dos trabalhadores, manifestamente não o qualifica para nenhum tipo de diálogo social. Mas ainda tenho indicação de que o Dr. Marco António Costa já está nos nossos estúdios do Porto e, portanto, disponível para este frente a frente. Dou-lhe as boas noites e peço-lhe o tema que escolheu para a nota prévia de hoje. Antes de mais, muito boa noite e as minhas desculpas por este ligeiro atraso da minha chegada aqui ao estúdio. Eu gostava de começar por falar de um tema que me parece importante, que foi a prisão que se verificou aqui, a detenção que se verificou aqui no aeroporto do Porto, de um procurado terrorista espanhol, e com isto dar um sinal da competência e também do profissionalismo das nossas forças de segurança. No momento em que se fala tanto em matérias de segurança, em que elas apresentam sempre um grande realce, particularmente quando existem falhas de segurança, não podia deixar de dar uma palavra pela competência e pelo profissionalismo que as forças de segurança portuguesas têm revelado em vários momentos, não só agora, mas também no passado, garantindo que Portugal seja um país tranquilo, seguro, e com isso, obviamente, ganha o país no seu todo, porque nunca somos notícia pela negativa relativamente a estas matérias do terrorismo e de segurança internacional. António Costa, peço-lhe um comentário a um dos temas de que combinámos falar hoje. Há ou não uma lista VIP de contribuintes da Segurança Social que o Governo deu para que não fossem importunados nem fiscalizados, com direitos diferentes? Pelo que eu estou a perceber, não é da Segurança Social que me quer perguntar, mas das finanças. Das finanças, peço desculpa. Muito obrigado, eu julgo que é isso mesmo. Eu julgo que não. Em primeiro lugar, já foi desmentido pela autoridade tributária e, em segundo lugar, já houve da parte do secretário de Estado Paulo Núncio um pronunciamento muito claro que desmente essa afirmação. Agora, eu julgo que a questão não é essa lista VIP as pessoas não serem investigadas, mas aquilo que é acusado por parte do sindicato é supostamente quem acede indevidamente a dados de contribuintes, e nomeadamente, supostamente, numa lista de contribuintes que o sindicato diz existir, que essas pessoas têm que justificar a razão pela qual os funcionários que acedem, pela qual estão a aceder. Eu espero que haja uma lista VIP, que seja uma lista de 10 milhões de portugueses, isto é, todos os contribuintes portugueses sem exceção, e que sempre que alguém acede aos dados de um cidadão, que seja por razões funcionais objetivas, decorrente da função e do trabalho em concreto que está a desempenhar, e não por mero voyeurismo ou por uma qualquer vontade mórbida de conhecer a vida de qualquer cidadão. E, portanto, o que está aqui em causa é sabermos se os cidadãos estão devidamente protegidos como garante a lei, e que quem tem funções na máquina do Estado não abusa dessas funções para obter estritamente, não para razões funcionais, não para investigar no âmbito de um processo, não para verificar se a pessoa cumpre devidamente ou não as suas contribuições fiscais, mas digamos que é uma consulta mais de curiosidade da pessoa, que é mais uma atitude de procurar, de alguma forma, conhecer a vida privada de alguém, uma devassa da vida privada de alguém, neste caso da vida fiscal de alguém, que a lei proíbe. E, portanto, o que está aqui em causa, julgo, não há a existência de nenhuma lista VIP, que já foi desmentida. Aliás, seria muito grave se isso acontecesse. E, portanto, mas, posteriormente a esses desmentidos que está a referir, houve, de novo, uma denúncia do Sindicato dos Trabalhadores do Fisco a dizer que houve essa lista e que foi entregue pelo Secretário de Estado, Paulo Núncio. Se me permite, eu acho que nós vamos ficar aqui numa... Quer dizer, o sindicato alega que há um chefe de divisão dos serviços de auditoria que supostamente terá afirmado isso numa reunião em que estavam cerca de 300 inspectores tributários. Ora, eu julgo, também se me permite, que se alguém fez essa afirmação, espero também que a autoridade tributária e os responsáveis da autoridade tributária abram uma averiguação para saber se é verdade ou não que esse chefe de divisão afirmou isso, e se afirmou, e sendo mentira, como diz a autoridade tributária, tem que ter consequências essa afirmação desse chefe de divisão.
Ora, o que está aqui em causa é que, de um lado, temos o sindicato que alega que esta sua afirmação assenta no que 300 técnicos tributários, inspectores tributários, terão ouvido numa ação de formação da parte de um chefe de divisão. Ora, é muito simples averiguar se isso é verdade ou é mentira. Se há 300 testemunhas, não me parece difícil que isso aconteça. E até hoje não apareceu nenhuma dessas 300 testemunhas também a dizer isso. É muito curioso, porque seguramente o sindicato terá nessas 300 testemunhas muitos filiados, e até hoje não vimos, para além do presidente do sindicato e dos representantes, e com isto não estou a pôr em causa a palavra dele, ele está a transmitir uma informação que terá recebido. Agora, eu espero muito sinceramente que depois da autoridade tributária ter desmentido, depois do primeiro-ministro ter desmentido com base no Parlamento, com base nas afirmações e nas informações prestadas publicamente pelos responsáveis da autoridade tributária, depois do secretário de Estado ter desmentido e ter dito que ia colocar um processo de crime por difamação aos responsáveis por tais afirmações. Eu julgo que rapidamente a autoridade tributária pode fazer um processo de averiguações e também o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos pode rapidamente dizer ou aparecer em alguns dos 300 testemunhas que dizem existir dessa afirmação, a confirmar aquilo que o sindicato diz existir. Eu não quero acreditar que seja verdade. Considero que seria um mau precedente e algo inaceitável, mas não é por causa de haver um grupo restrito de pessoas. Eu acho que todos os cidadãos têm de ser protegidos face à lei. E se a lei proíbe o acesso indevido a informações dos cidadãos, a não ser por razões estritamente funcionais e de interesse público no decorrer daquilo que são as funções de trabalho dos respectivos inspectores tributários ou dos trabalhadores de impostos, mas no âmbito concreto de ações que estejam a desenvolver e não por mera curiosidade de conhecer. Já entendemos o essencial do seu pensamento. Deixe-me ouvir a opinião de Luís Fazenda sobre este tema. Ficou-lhe alguma dúvida ou considera que, de facto, quem acusa o secretário de Estado de ter entregue esta lista ou de a ter feito está confrontado com a necessidade de mais provas? O caso necessita de responsabilidade política. O Primeiro-Ministro negou que existisse uma lista de contribuintes VIP. O Secretário de Estado veio negar, o Secretário de Estado veio até ameaçar terceiros com um processo judicial. O problema aqui é a Ministra das Finanças. A Ministra das Finanças deve uma explicação. A autoridade tributária terá que tirar consequências do que se está a passar, mas a Ministra das Finanças deve uma explicação política, porque é ela que superintende em toda esta área. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Impostos, Paulo Ralha, a sua direção sindical, dizem que há matéria objetiva. Estão confrontados com uma situação de processos disciplinares que tem a ver com esse filtro da lista VIP. Aí é que se poderá verdadeiramente apurar se o acesso a esses dados é por razões de serviço ou outra razão qualquer. Mas esse filtro parece existir. Quem o fez foi um alto responsável da Segurança Social, não foi numa mera reunião, foi numa ação de formação, explicando que havia um conjunto de pessoas que, enfim, deveriam ter algum tipo de proteção extra, que não é aquela proteção que normalmente todo o contribuinte, todas as pessoas podem ter. Mas se o Governo e o Secretário de Estado... Mas aqui isto não é uma questão com o sindicato. Esta questão aqui é com a revista Visão, mantém o seu trabalho de investigação e as afirmações e as acusações que faz, com o sindicato e, em geral, com os cidadãos que veem demasiados dados concretos e factuais precisam de ser totalmente desmentidos e as responsabilidades apuradas. Este é que é o ponto neste momento. Não vale a pena tentar construir uma espécie de narrativa a dizer que alguém quer ser espião da vida de não sei quem. Quer dizer, enfim, no tempo que vamos vivendo no nosso país, acerca dos variados segredos que as múltiplas instituições e códigos têm e que não são cumpridos por ninguém, o problema aqui é mesmo garantir a transparência e a igualdade dos cidadãos. Esta é que é a questão que se coloca neste momento. E se alguém tem que esclarecer é a autoridade tributária. Mas a Ministra das Finanças deve, obviamente, uma explicação política. Luís Fazenda,
Vamos falar agora sobre o estudo da Eurosondagem para este mês. Pergunto-lhe, do ponto de vista político, o que é que há aqui nestes dados, nesta variação de intenção de voto dos portugueses e até na avaliação de popularidade das principais figuras do Estado, quais são os dados mais importantes de trabalho político que surgiram aqui? Como era de prever, o Presidente da República, que tem uma popularidade baixa, e aliás, nesse aspecto, o Presidente da República dos 40 anos da democracia, aquele que sempre teve, ao longo do seu mandato, uma popularidade declinante, acentuou esse facto. É fácil perceber, porque a ação política do Presidente é confinada a um conjunto de atos. O que é que ele fez? O que é que ele terá dito? Bom, ele disse que a situação contributiva mal explicada do Primeiro-Ministro era apenas um episódio de pré-campanha eleitoral. Cheirava eleições e, portanto, desvalorizou totalmente. Uma circunstância que tem a ver com o exemplo para qualquer cidadão e cidadã. E isso é fortemente penalizado por todos os nossos concidadãos e concidadãs. Curiosamente, tal como ele disse, trabalho, numa determinada altura, com 10 mil euros euros de reforma, tinha dificuldade em viver e foi fortissimamente penalizado por isso. Desta vez também achou que o Primeiro-Ministro não ter pago as contribuições obrigatórias para a Segurança Social durante 5 anos, nem sequer ter disso consciência depois de ter sido votado, que era assim um episódio que não interessava muito. Fazenda, mas deixe-me só lembrar que nas outras questões que acompanham este barómetro, precisamente sobre esta questão da dívida à Segurança Social, a maior parte dos portugueses não acreditou nas explicações de Passos Coelho, considera que o fez por desleixo ou dolo, mas também acha que a autoridade moral de Pedro Passos Coelho como Primeiro-Ministro não fica fragilizada nem justifica a admissão, nem fica fragilizada. Aqui há quase um empate técnico nas respostas. Isto surpreende? Não, talvez seja um mistério, mas podemos talvez interpretar que as expectativas sobre o padrão moral do Primeiro-Ministro não fossem muito altas. Mas, enfim, é uma opinião muito subjetiva, eu não tenho dados para mantê-la e vinculá-la. Agora, por exemplo, a maioria também, embora tangencialmente, acha que o Primeiro-Ministro não se deve demitir. Eu creio que isso está em linha. Estamos à beira de eleições, alterar o governo em período já muito próximo das eleições não pareceu uma coisa muito útil a uma boa parte dos inquiridos. Eu creio que é essa a explicação. Agora, o que conta e o que verdadeiramente tem consequências do ponto de vista político é que o Primeiro-Ministro sai fragilizado. Quando a maioria diz, não, ele não se explicou nada bem, nem sequer foi esquecimento, foi negligência ou foi muito pior do que isso. Marco António Costa, olhando para os dados desta sondagem, para as percentagens da intenção de voto dos portugueses, que lição tira o PSD destes últimos dias? Fundamentalmente, aquilo que nós podemos constatar desta sondagem é que o Partido Socialista estagnou e que essa estagnação do Partido Socialista deixa também claro que no momento em que inicia as suas jornadas parlamentares, o tema fundamental dessas jornadas parlamentares é a necessidade do secretário-geral do PS vir defender o líder parlamentar, que por sua vez se tenta também justificar das suas incapacidades políticas e que internamente estão a ser contestadas através de uma expressão que é muito curiosa, que é há pessoas que gostariam, que quereriam sangue, mas ele não está disponível para fazer esse sangue. Portanto, nota-se que há aqui um ambiente de uma certa desorientação do PS. Por outro lado, é muito curioso que o partido do Dr. Marinho Pinto, o PDR, está quase a alcançar o Bloco de Esquerda. Foi pena também que o nosso Luís Fazenda, que ainda não cumprimentei, cumprimento agora com amizade, que não tenha tido a oportunidade de referir isso, mas também a circunstância da maioria ver que a distância entre si e o Partido Socialista está a 4 pontos nesta sondagem. Noutras sondagens que são públicas existe um empate técnico e, portanto, aquilo que nós sabemos hoje é que o Partido Socialista não descola, a maioria aproxima-se do Partido Socialista e, acima de tudo, existe o surgimento de um novo fenómeno, que é o fenómeno do PDR, do Partido do Dr. Marinho Pinto, que está quase a alcançar o Bloco de Esquerda. E, portanto, há aqui estes movimentos
que não deixam de ser curiosos e que seguramente merecerão um acompanhamento maior nos próximos meses. Mas gostava de dar uma nota sobre o que foi... estar a 13 pontos percentuais de distância daquilo que foram os resultados eleitorais das legislativas de 2011? Não é uma matéria que nos preocupe de sobremaneira neste momento. Nós estamos interessados em chegar à frente no dia das eleições. Ora, faltam ainda muitos meses para as eleições, falta cerca de meio ano para as eleições e, até lá, aquilo que nós também vamos retirando desta sondagem é que, por exemplo, os portugueses não compreendem que o Partido Socialista não consiga apresentar um conjunto de ideias base para o país. Consideram que o Partido Socialista, daquilo que eu ouvi hoje no noticiário sobre esta sondagem, é que o Partido Socialista, de alguma forma, desapontou os portugueses. O Dr. António Costa frustrou os portugueses porque, ao fim deste tempo todo, ainda não conseguiu apresentar um programa eleitoral. Mais do que isso, esse programa eleitoral... Dr. Marco António Costa, deixe-me só, e porque estamos mesmo no limite de tempo e já entendemos que as suas principais conclusões ou ilações que tira desta sondagem têm a ver com o PS, mas... A atuação de António Costa como líder socialista tem nas respostas 40% dos portugueses que acham que ele está a fazer uma oposição eficaz. Deixe-me só, porque... Eu julgo que há 38 que julgam que não. 37,7 julgam que não, 40,2 acham que sim, que ele tem feito uma oposição eficaz ao governo. Portanto, não é bem há uma divisão técnico. muito acentuada, mas é quase. Mas como estamos sem praticamente tempo nenhum, mas eu acho que o Luís Fazenda tem que ter o direito de resposta rápido, por favor, a esta provocação em relação ao partido de Marinho Pinto. Eu queria retribuir a simpatia do Dr. Marco António Costa, embora ele tenha chegado afogueado com a história do terrorista que era preciso extraditar, mas eu agradeço a simpatia do cumprimento. Para dizer o seguinte, é notável que esteja aqui a patrocinar e a tentar ajudar a ascensão do partido do Dr. Marinho Pinto, que aliás não precisará muito do concurso do PSD. Mas por acaso enganou-se, nesta sondagem ele não se movimentou nem para cima nem para baixo. Está rigorosamente igual na expressão que já tinha, portanto estagnou. Mas, enfim, não vale a pena conversar muito à roda disto, porque o que é claro neste tipo de sondagens é que, consistentemente, esta maioria está derrotada. Luís Fazenda, Marco António Costa, do governo. Este é o fim do Frente a Frente desta sexta-feira. Obrigada aos dois. Boa noite. Obrigado e uma boa noite para todos. Obrigada, boa noite. Fazemos agora uma pausa para intervalo, voltamos à hora certa. Até já.